vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Nessa aula nós iremos falar sobre absolutismo e mercantilismo. Também nós iremos falar sobre a formação do absolutismo, né, dos Estados nacionais, do absolutismo em diferentes países, como por exemplo a Inglaterra, a Espanha, Portugal, a França, e nós iremos citar isso. Pretendo fazer uma contextualização desses períodos, pretendo fazer uma contextualização disso que aconteceu, como se formam, então, as monarquias absolutistas. Antes, eu preciso detalhar para vocês e caracterizar os tipos de monarquia. As monarquias se caracterizam por monarquia absolutista, monarquia constitucional e monarquia parlamentar. A monarquia é o governo de uma pessoa, ou, no caso, do rei. Monarquia absolutista, quando o rei governa com poder absoluto. Monarquia constitucional, quando o rei governa com a ajuda da Constituição. E monarquia parlamentar, quando o rei ele vai governar, então, com a ajuda do parlamento, né, que é o caso da Inglaterra atualmente. Então, para a nossa aula, então, nós vamos ver um slide aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Nós vamos acompanhar esse slide e vocês vão ver junto comigo aqui. Vamos lá. Absolutismo, então, e mercantilismo são os temas da nossa aula porque eles também estão interligados dentro da aplicação que eles têm. Para a gente caracterizar, então, nós precisamos entender o que é o absolutismo. Comentei com vocês que há 3 tipos de absolutismo, né? Os principais, aquilo que nós mais tratamos sobre ele. O monarca absolutista, aquele que governa com poder absoluto, aquele que governa de forma brusca, bruta ou da forma que ele achar melhor, ele é representado por uma frase que o rei Luís XIV falou lá na França, que ele falou assim: o Estado sou eu. Ou seja, ele está falando que a centralização daquele governo, daquela região, de tudo que acontece no Estado, se refere a ele. Tudo tem que passar por ele. Então, as características do absolutismo, então, é a centralização política e administrativa, é a estrutura burocrático-militar que acabava com o particularismo dos feudais, né, de cada um mandar do jeito que pode, agora o rei que manda e pronto, acabou, utilizando o direito romano, cujas estruturas políticas eram racionais e impessoais, não recorrendo à religião. Vai se caracterizar também pela estrutura fiscal e tributária e os pesos e medidas, que nós vamos falar depois dessa questão de padronização, que vai ser a questão do mercantilismo, até porque uma das causas também, a queda do feudalismo proporciona também o surgimento dessas monarquias absolutistas. Então, como formação, nós temos revoltas populares, né? Nós vamos falar de Idade Média, e falando de Idade Média, nós tratamos a Idade Média com 3 palavras. A crise da Idade Média, né? A Baixa Idade Média, que já é fome, peste e guerra. Então, essas revoltas populares, a escassez de alimentos, inflação, propiciava um governo que centralizasse toda essa região, essa lógica. O que vai acontecer também é a reforma protestante, que vai trazer esses conflitos religiosos, né, e vai enfraquecer em grande parte também o poder que a Igreja Católica tinha. Os pensadores políticos que defendiam a formação de um governo forte, nós vamos ver aqui os teóricos, as grandes navegações, que vai provocar o aumento da circulação de moedas, e o mercantilismo também está dentro disso, a formação do Estado composto por exército e funcionários do governo, e a adoção de uma política econômica denominada mercantilismo, né? Estamos falando dela aqui. Para a gente começar, então, nós vamos falar de alguns teóricos do absolutismo. É claro que na aula de iluminismo nós retomaremos falando de alguns desses teóricos, porque está tudo no mesmo contexto. Os que defendiam, né, defendiam a formação de governos fortes, livres do poder. O Jacques Bousseau, ele falava sobre a questão da política, da retirada da igreja, né? Ele defendia que eu não falo retirada da igreja no sentido dela não existir mais, mas do rei absolutista, ele poder exercer o poder dele do jeito que ele exerce, porque segundo um padrão religioso, ele está com um direito. Ele tem um direito que é chamado direito divino dos reis. Então, ele está acima da igreja. Ele comanda a igreja. É um direito divino dele de governar e de mandar do jeito que ele quiser. O Bousseau, então, ele era a favor dessa questão política e da ação dos absolutistas dentro daquilo que eles faziam. Vamos ter também um outro teórico, que é o Jean Bodin. Ele vai estabelecer os fundamentos da teoria do direito divino dos reis. Então nós falamos que o Bousseau ele vai falar que o rei governa com o direito divino, que ele está acima
da igreja, né, da parte política que a igreja existia, e ele vai lançar então, essa teoria, que a forma mais natural de um governo é a soberania de um único rei. Ele falava assim que o normal é que uma pessoa só mande, não fique repartido entre o poder. Então ele falava assim que o rei era essa pessoa que mandava, e era direito dele, divino, né, de comandar e de ser o único soberano na região onde ele comanda, o único a mandar. Temos aqui também o Nicolau Maquiavel. Ele vai escrever um livro, O Príncipe, e no livro O Príncipe ele vai relacionar a questão, ele vai ter uma frase muito famosa nesse livro que é melhor ser temido do que ser amado. E dentro dessa frase também ele vai relacionar que a força é justa quando necessário, que os fins justificam os meios, e não é à toa que ele vai ser considerado dentro da literatura e dentro de um viés religioso também como maquiavélico, né? Até por esse apoio. Ele escrevia ao príncipe como ele deveria governar. E então em sua obra ele vai defender então a separação entre a moral e a política. O saber separar isso. É melhor, saiba ser temido, mas também saiba ser amado. Mas é melhor ser temido do que amado. Saiba como governar. Saiba como você se impor diante das pessoas. O Thomas Hobbes, ele vai escrever um livro, o Leviatã, e ele vai relacionar, é uma frase muito famosa do Leviatã: o homem é o lobo do próprio homem. Ele vai renunciar à liberdade em nome da própria sobrevivência da sociedade. É como se ele pensasse que, no cerne, todos nós queremos poder. Todos nós lutaremos pelo poder. Todos nós faremos de tudo pelo poder. E às vezes é como se você pensasse assim: as pessoas questionam o monarca absolutista, mas se fosse eles fariam pior, não é? Parece ser cruel de imaginar isso, mas a fome do poder, segundo Thomas Hobbes, é o que levaria o homem a ser o lobo do próprio homem. Levaria o homem a fazer de tudo para manter esse poder que ele tem. E então, por que se afirma que a natureza do Estado absolutista era feudal? A quem interessa então essa centralização? Interessa aos burgueses, porque vai proteger o comércio, vai proteger as mercadorias, vai proteger aquilo que estava em ascensão no final da Idade Média, e vai também interessar a nobreza, que via a monarquia como um instrumento para garantir seus privilégios. Até porque eles não pagavam impostos, né, e eles já tinham a prática da repressão. Então, o monarca absolutista poderia favorecer eles e os burgueses a proteção que eles iam exercer através disso. Na França, como eu comentei com vocês, né, vai acontecer das repercussões da reforma protestante, ameaçava o domínio da igreja e, consequentemente, a centralização política. Então, vai acontecer esses estreitos laços entre a monarquia e a igreja e a confirmação do direito divino dos reis, onde vão surgir reis absolutistas que vão impulsionar dentro dessa política. Dentro do absolutismo francês, então, nós temos essa guerra religiosa entre protestantes e católicos, que acontece até que na noite do São Bartolomeu aconteceu um massacre dos protestantes, porque viam eles como um perigo à questão absolutista e ao poder centralizador. Os reis absolutistas franceses, então, coloquei alguns aqui para vocês: o Francisco I, a Catarina de Médicis, nós temos também o Henrique IV, tem o Luís XIII, nós temos o cardeal Richelieu, não sei se eu pronunciei correto, o Luís XIV, né, que era considerado o Rei Sol, foi o mais famoso deles, e o ápice do absolutismo também está com o Luís XIV. É ele que vai ter essa famosa frase, né, o Estado sou eu. Nós temos aqui também o cardeal Mazarino, o Luís XVI. Dentro do absolutismo inglês vão ter antecedentes. Para que isso se consolide dentro da Inglaterra, vai acontecer uma revolta entre as monarquias, que era chamada de Guerra das Duas Rosas. Essa Guerra das Duas Rosas, ela vai ser caracterizada por uma disputa de duas dinastias, entre os Lancasters e os Yorks, que um tinha a rosa vermelha e o outro tinha a rosa branca como o seu brasão, né? Que posteriormente eles vão se unir, e apesar desse conflito, dessa guerra que aconteceu, eles promovem a união e a centralização de governo. A outra coisa que acontece é a própria reforma protestante, porque o Henrique VIII ele vai lançar um ato de supremacia em que ele desejava casar mais de uma vez, né? De fato ele casou 6 vezes.
E a desculpa dele para desligar da Igreja Católica era o fato dele se casar, mas o que ele queria mesmo era confiscar os bens da Igreja. Né? Ele rompeu para confiscar os bens da Igreja, recebeu o apoio da nobreza e da burguesia. Ele vai colocar o anglicanismo como religião oficial, vai se considerar então superior à Igreja, como de fato um rei absolutista. E então ele vai acelerar o cercamento dos campos, vai promover a saída dos camponeses, vai garantir a mão de obra barata para as manufaturas. Vai acontecer também que dentro desse período do absolutismo inglês, a rainha Elizabeth I, também conhecida como a rainha virgem, ela restaura o anglicanismo em seu governo, e ela vai desenvolver uma política expansiva muito agressiva, né? É no governo dela que vai ter a iniciativa lá da colonização inglesa na América, ela vai estimular a pirataria contra os espanhóis, e ela vai ser muito efetiva dentro daquilo que ela fez. Ela é considerada uma das maiores rainhas que a Inglaterra já teve. E para a gente falar então da Península Ibérica, para citar a questão de Portugal, ela vai surgir devido ao fato de um conflito que havia entre os mouros, os árabes, na Península Ibérica, né, em que Portugal vai investir todas as suas forças nessa guerra de reconquista. E na Espanha vai acontecer então o casamento de reis católicos, que era o Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Eles vão se unir, eles vão determinar dentro dessa perspectiva, nessa expulsão dos árabes, e vão unificar a Espanha num governo centralizado e forte, promovendo assim então o absolutismo na Espanha. Quando a gente se relaciona ao absolutismo, nós falamos também de como que ele se desenvolve na economia, porque nós relacionamos questões políticas e econômicas. Na economia, devido à crise do feudalismo e o início dos metais, a compra das especiarias baseada no peso dos metais, os reis incorporam em seu governo o mercantilismo. Então, a formação dos estados nacionais, né, Portugal e Espanha, eles vão ter essa característica de centralizarem antes. Formação dos estados nacionais é aquilo que nós entendemos como a formação dos países como eles são hoje. E Portugal e Espanha, eles conseguem isso, são os primeiros países a se formarem estados nacionais. Nós vimos aqui a questão do absolutismo, da formação, da expulsão dos árabes do território deles. E eles vão se conseguir, até porque eles também estão numa península, chamada Península Ibérica, e eles vão entrar em acordo rapidamente com questão de território. Sendo que em outros lugares na Europa isso não vai acontecer tão facilmente. Né? Então, os últimos a se formarem estados nacionais vão ser a Alemanha e a Itália, devido aos conflitos e às demandas que eles tinham, que eram bem diferentes, e o cercamento e as corridas que eles tinham de cercamento também, que eram em proporções diferentes. Enfim, quando nós falamos, então, desses países que estão se recém-formando, estão se enriquecendo, nós falamos de mercantilismo. Nós falamos que, dentro do princípio absolutista e dos países que estão se formando, há princípios econômicos, como, por exemplo, o intervencionismo, que é essa mão do rei dentro da economia, que é ele gerenciar o que ele acontece, é ele proteger a mercadoria, os comerciantes, os burgueses, ele trabalhar em prol deles. Há também o metalismo, que é essa corrida por ouro, por prata, por bronze, para cunhar as moedas, né? Dentro do mercantilismo, é onde nós vemos que vão surgir os rostos, né? Os reis vão colocar os seus rostos nas moedas, e isso permanece, né, numa lógica monetária até os dias atuais. Vai acontecer a balança comercial favorável, que é um equilíbrio entre a importação e a exportação e a importação. Como assim? A grosso modo, você entende exportação e importação como uma questão de lucro. A balança comercial favorável é você entender uma balança mesmo, que a proporção de lucro, de saída de mercadorias, tem que ser a mesma, tem que ser tem que estar ali no padrão, né, de equidade daquilo que entra. Então, se eu busco um produto, se eu pago um valor nele, se eu tenho transporte, se eu tenho os funcionários, a minha venda tem que ser proporcional àquilo que eu compro. Balança comercial favorável. Quando isso desregula, pode acontecer o que nós chamamos de inflação. Né? Isso já é uma lógica capitalista, né? Mas dentro da balança comercial favorável é você entender isso. O que entra dentro da sua loja tem que ter no mesmo padrão de equidade daquilo que sai, em questão de preço, em questão de valores, de qualidade e tudo mais. Vai acontecer a questão do protecionismo, que ele vai reduzir as importações, ou seja, ele vai valorizar a economia nacional e aquilo que eles já faziam, e vai ter a questão também do colonialismo,
que é quando esses países, né, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, a França, estão indo para o Novo Mundo, para a América, e eles estão colonizando ali, eles vão ter essa relação de trocas, né? A colônia tem que prestar contas à metrópole na mesma proporção em que a gente se relaciona. E a gente, então, vai ter os tipos de mercantilismo para a gente finalizar. Na Espanha, vai ter o bulionismo. Na França, vai ter o industrialismo. Na Inglaterra, vai ter o comercialismo. Em Portugal, vai ter o colonialismo e o metalismo. E nos Estados alemães, o carneiralismo. São formas de empregar o mercantilismo dentro dos seus países. Não quero me ater aos detalhes disso aí, porque a proporção e aquilo que eu quero trazer para vocês como aula é aquilo que se relaciona aos princípios do mercantilismo e o que ele é na sua essência. Então, ele entra dentro dessa perspectiva da crise do feudalismo e se fica dentro dessa formação agora absolutista e da centralização dos estados nacionais, da formação dos mesmos dentro da política. Então, para a gente já estar fechando, eu queria só fazer um breve resumo aqui daquilo que nós falamos, daquilo que nós já comentamos aqui. E para a gente fazer, então, esse breve resumo, eu queria que vocês entendessem 3 conceitos. Formação dos estados nacionais, que é quando os países eles se formam, né, eles se consolidam como nação, eles se consolidam como países recém-formados e com a parte política e econômica consolidados. Nós temos que entender também que dentro desse padrão há a monarquia absolutista, dentro de todo o contexto que já estava acontecendo na Idade Média, dentro de tudo aquilo que já estava rolando, eles centralizam e eles vão fazer com que o poder deles venha com a supremacia, baseado no direito divino dos reis, baseado naquilo que eles deveriam controlar dentro da sua localidade. E nós temos que entender também o mercantilismo, que é uma política econômica, é um sistema econômico, né, melhor dizendo, que ele vai gerenciar a parte absolutista e controlar o comércio, que vai colocar as mãos do rei dentro do comércio e vai garantir com que esses nobres, esses reis, eles possam crescer economicamente, possam progredir, prosperar e tudo mais. Espero que vocês possam ter entendido esse breve resumo que nós fizemos. É claro que essas aulas não excluem, né, a necessidade de vocês olharem um material que esteja de acordo, que esteja dentro da nossa matéria também, mas eu espero que tenha esclarecido um pouco do que é a formação dos estados nacionais, o absolutismo e o mercantilismo. Não é? E no mais, eu agradeço por vocês terem assistido mais uma aula da nossa videoaula, do nosso canal aqui, que vocês possam estar curtindo e esperar a nossa próxima aula. Tá? Aguardo vocês. Até mais.